Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso Festival de Arte e Cultura na Escola, o Arte em Cena, edição 2025, com o tema Ariano e Suassuna, Raízes Nordestinas na Paraíba Armorial. É uma alegria enorme estar aqui para conversar com vocês sobre a importância da música e como a gente avalia as produções artísticas nesse festival tão especial. Bom, para começar, deixa eu me apresentar aqui para vocês. Eu sou Thiago Chacan, eu sou músico com registro na OMB, na Ordem dos Músicos do Brasil, há 23 anos. Eu sou baixista, violonista e guitarrista, além de arranjador musical e compositor associado à UBC, a União Brasileira de Compositores, há 13 anos, com mais aí de 200 músicas compostas. Na minha carreira musical, eu tive a oportunidade de tocar com grandes artistas, como Adelaide Quioso, Agnaldo Timóteo, Getúlio Cortes, Hélio Justo, Gerry Adriane, Lilian Knapp, Michael Sullivan, Roberto Correia, Vanderlei Cardoso. E além desses grandes artistas, eu tive a oportunidade também de tocar em alguns lugares incríveis e históricos, como o Teatro Municipal de Niterói, o Teatro Rival, a Sala Baden-Powell lá no Rio de Janeiro. E aqui na Paraíba eu tive a honra de tocar no Teatro Santa Rosa, por exemplo. Bom, depois dessa breve apresentação biográfico-musical, a partir de agora, a gente vai seguir falando da edição 2025 do Arte em Cena e dos critérios de avaliação para a música. Vamos nessa? O Arte em Cena 2025 tem um objetivo muito claro: aproximar os estudantes da Rede Estadual de Ensino da Paraíba da vida e da obra de Ariano Suassuna, valorizando a contribuição artística e cultural dele. A gente quer ver o protagonismo estudantil em cena, valorizando os talentos e inspirando a arte como projeto de vida. E a música, minha gente, é uma linguagem universal. Ela fala diretamente com a alma. Ela não tem barreiras e é uma das formas mais poderosas de expressão humana. O Ariano Suassuna mesmo, que foi professor de estética e teoria do teatro por mais de 30 anos, sabia que a música e a poesia têm raízes comuns e podem se unir para criar algo grandioso. Ele via a música armorial, por exemplo, como uma forma de arte erudita baseada nas raízes populares que poderia se juntar ao teatro, à pintura, à gravura, à poesia nordestina. É essa a essência que a gente busca aqui no festival. E para ajudar a guiar as produções musicais de vocês, a gente vai desmistificar os critérios de avaliação. A gente divide em critérios gerais e critérios técnicos específicos para a música. Então, vamos para os critérios gerais de avaliação. O primeiro critério geral de avaliação é o conteúdo artístico. E o que significa esse conteúdo artístico? Pessoal, a gente busca uma produção que mostre beleza, que faça a gente sentir algo e que, ao mesmo tempo, se conecte com a nossa história, com a cultura do Brasil e, mais especificamente, com a cultura do Nordeste. Ariano Suassuna, ele era mestre nisso. Ele reconhecia na arte popular a mesma força da cultura erudita e transformava lendas e tradições em peças de teatro e romances que se tornaram um retrato de sangue e raça do Brasil. A arte para ele não era só conhecimento, era uma criação da beleza, usando a imaginação criadora. Ele acreditava na união dos contrários. O selvagem e o medido, o real e o mítico, como um espelho da corrente tradicional brasileira. E como é que a gente concretiza isso, pessoal? Pensem em como a música de vocês pode contar uma história, como ela pode evocar sentimentos ou paisagens que remetam à Paraíba, ao sertão, aos mitos e aos personagens de Ariano. Pode ser uma melodia que lembre os ritmos de ciranda ou maracatu, ou uma letra que faça, referência às nossas tradições aqui da Paraíba. A música precisa ter vida pulsando. Vamos para o segundo critério, pessoal, que é criatividade e originalidade. O que significa esse critério? Pessoal, a gente quer ver algo novo, algo que surpreenda. Mas novo não quer dizer que a gente precise abandonar tudo que já existe. O Ariano, por exemplo, não copiava, mas transformava, dando um sangue novo a histórias e a personagens antigos do romanceiro popular. Ele criava em cima do que já era conhecido, recriando vários tipos de comédia popular.
A gente também quer que a música de vocês seja um espaço de inclusão, mostrando as diversas vozes e as diversas culturas que formam a nossa identidade brasileira. E como é que a gente faz isso? Primeiro, pessoal, não tenham medo de misturar estilos, de usar instrumentos ou sonoridades diferentes. Peguem elementos da nossa cultura popular, como o coco, o repente, o forró, e deem a esses elementos uma roupagem nova, uma interpretação única. Usem a criatividade para expressar a diversidade cultural do nosso povo. Se a gente escolheu a música, é porque a gente conhece ela o suficiente para criar algo que seja natural e se comunique com o público. Vamos para o nosso terceiro critério geral de avaliação: pertinência ao tema. Pessoal, o que isso significa? O tema Ariano e Suassuna, Raízes Nordestinas na Paraíba Armorial, tem uma proposta muito clara. As produções musicais precisam conversar com a obra de Ariano Suassuna, com a cultura armorial ou com as raízes nordestinas da Paraíba. Isso é fundamental. O próprio Ariano baseava as peças dele em romances e histórias populares do Nordeste, usando elementos, por exemplo, como a literatura de cordel e os mamulengos. No movimento armorial, que foi idealizado por ele, o Ariano buscava criar uma arte erudita que fincasse os pés nas raízes populares. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente concretiza essa pertinência ao tema? Primeiro, pessoal, façam uma pesquisa sobre Ariano Suassuna. Leiam algumas peças dele ou alguns trechos de peças, de romances ou de poemas. Pensem em personagens, histórias, paisagens ou temas que o Ariano explorou. O Alto da Compadecida, por exemplo, foi escrito com base em romances e histórias populares do Nordeste. A Farsa da Boa Preguiça enaltece o ócio criador do poeta. A música de vocês pode ser inspirada em elementos do sertão, na mitologia que o Ariano tanto amava, ou até mesmo no jeito dele misturar o riso e a seriedade. Bom, vamos agora para o nosso quarto critério geral de avaliação, que é inclusão e diversidade. Pessoal, o que significa inclusão e diversidade? Esse é um ponto muito importante. A gente quer que o festival seja um espaço acolhedor para todo mundo. Isso inclui garantir que a participação de todos os estudantes seja possível, respeitando as suas características e celebrando as suas diferenças como forma de diversidade. Para isso, a gente pode se fazer uma pergunta norteadora. Por exemplo, como a minha música vai poder ser apreciada pela comunidade surda, por exemplo? Bom, como é que a gente faz isso? Pessoal, pensem em como a música pode ser acessível. Usem diferentes formas de expressão. Talvez, elementos visuais para apresentação ou alguns recursos que permitam a participação de todos os membros do grupo e do público. Vamos para o quinto e último critério geral de avaliação, aqueles critérios que são comuns a todas as linguagens. O quinto critério é inovação e tecnologia. E o que isso significa? Pessoal, a gente vive em um mundo cada vez mais conectado e a tecnologia pode ser uma grande aliada na criação artística. Embora o uso de inteligência artificial para gerar conteúdo seja estritamente proibido no festival, editores de vídeo, editores de áudio, revisores ortográficos, dicionários, desde que usados como ferramentas de edição manual, são permitidos. Então, usem essas tecnologias. Bom, como é que a gente faz isso? Pessoal, explorem as possibilidades que as tecnologias oferecem. Usem programas de edição de áudio para refinar a sonoridade, para criar efeitos ou para mixar diferentes elementos musicais. Filmem e editem os seus vídeos com criatividade, utilizando recursos visuais para complementar a música. Pensem em como a tecnologia pode enriquecer a apresentação e a qualidade técnica da produção, sempre mantendo o controle artístico humano. Bom, pessoal, agora a gente vai para os critérios técnicos de avaliação específicos para a música, que estão lá no edital também. Vamos falar dos detalhes da música em si.
O primeiro critério específico, técnico de avaliação para música é a melodia. E o que significa melodia, pessoal? A melodia é como a linha principal de uma história. É a parte que a gente mais se lembra de uma música. É o cantar, independentemente da letra. Mais tecnicamente, a melodia é uma sequência de notas que juntas criam um sentido musical. A beleza da música, muitas vezes, está em saber desenhar frases musicais com as notas. E como é que a gente faz isso, pessoal? Pensem em melodias que sejam cativantes, que sejam marcantes, que tenham começo, meio e fim bem definidos, como as frases de um texto. Explorem as escalas musicais, escala maior, escala menor, pentatônica, diminuta, enfim. A melodia é a grande expoente da música popular. Fiquem atentos à harmonia. Já já a gente fala disso. Em regra, para não ter chance de errar, pessoal, uma melodia afinada é aquela que está dentro do campo harmônico da música. E vamos para o segundo critério específico de avaliação da música, pessoal, que é a letra. Pessoal, para começar, a música pode ter letra ou ser instrumental. Isso é com vocês, tá? Se não tiver letra, valem somente os outros critérios. Bom, e o que é letra? Pessoal, a letra é a poesia da música. O Ariano Suassuna, desde os primeiros poemas, já se ligava ao romanceiro popular do Nordeste e à poesia sertaneja, dominando os ritmos e as características dela. Ele também misturava versos e prosa nas suas peças. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz a letra? Pessoal, a letra deve ser clara, expressiva e, obviamente, pertinente ao tema do Festival Arte em Cena. Usem e abusem das figuras de linguagem, das metáforas, dos regionalismos que remetam à cultura nordestina, se for o caso. Pensem na rima e na métrica como ferramentas que podem enriquecer a poesia, mas não como amarras rígidas, tá? Uma boa letra é como uma boa história. Ela tem que prender a atenção, mas também tem que emocionar. Lembrem que o que importa é que as palavras e o sentido da música toquem a alma do ouvinte. E vamos ao terceiro critério de avaliação específico para a música. Arranjo. Pessoal, o que é arranjo? O que isso significa? O arranjo é a forma como os diferentes instrumentos e as vozes vão se organizar para criar a sonoridade final da música. O arranjo inclui a harmonia, o tempo, o ritmo. O arranjo inclui a escolha dos instrumentos, o que cada instrumento vai tocar, quando cada instrumento vai tocar e qual é o sentido desses instrumentos na música. É como as partes que se complementam e constroem algo único na música. O arranjo é como o cenário por onde o desenho principal vai ser feito. E como é que a gente faz um arranjo interessante, pessoal? Explorem diferentes progressões de acordes. A gente pode reharmonizar uma música, ou seja, alterar a harmonia mantendo a melodia original, para criar uma estrutura mais complexa ou mais interessante, ou dar uma nova versão com personalidade para a nossa música. Vocês querem um exemplo? Quando terminar esse nosso vídeo, procurem aí a versão de Morena Tropicana do Alceu Valença e comparem com a versão da mesma música, Morena Tropicana, cantada pelo João Gordo. Pessoal, é a mesma melodia, com arranjos e propostas completamente diferentes. Reparem que o arranjo, ele define como a música vai ser apresentada e compreendida, criando diferentes sensações no nosso ouvinte. Lembre-se que a melodia é o carro-chefe e a harmonia deve se adequar à intenção da obra de vocês. Vamos agora para o quarto critério específico de música: edição. Pessoal, o que é edição? Se a gente está falando de uma produção gravada, a edição é crucial para a qualidade final da música. É como o acabamento de uma peça de artesanato.
faz toda a diferença. O edital permite o uso de editores de vídeo e áudio para música, desde que sejam ferramentas manuais, pessoal, e não geradores automáticos por inteligência artificial. É preciso ficar atento a isso. E como é que a gente capricha nesse critério de edição? Prestem atenção na mixagem, no volume dos instrumentos e das vozes, na clareza do som. Vejam com calma o que é que tem que sobressair em cada momento. Cortem as partes desnecessárias e ajustem a equalização. Pessoal, o objetivo é que a música soe profissional e agradável de se ouvir. Se a gente quer que as ideias e os sons fiquem interessantes para o ouvido, a edição é fundamental. E vocês conseguem encontrar na internet vários aplicativos ou programas de edição de áudio gratuitos, tá? Um deles é o Audacity. Depois vocês procurem aí, vocês conseguem fazer essa edição, essa mixagem de uma maneira simples e com qualidade. Pessoal, vamos para o quinto critério de avaliação específico aí de música, que é a interpretação. Pessoal, a interpretação é a alma da performance musical. Não é só tocar as notas certas, é transmitir a emoção, o sentimento, a intenção por trás da música. É a vida pulsando que o Ariano tanto valorizava na arte. Uma boa interpretação vai dar atenção ao andamento, à velocidade da música e à dinâmica, as intensidades intencionais em cada momento da música. A interpretação é essencialmente humana, pessoal. Até o presente momento, a gente não consegue simular uma boa interpretação de maneira artificial. E como é que a gente faz uma boa interpretação? Pessoal, deixem a emoção fluir. Sintam a música, usem a voz, os instrumentos e a expressão corporal para passar a mensagem, mas, sobretudo, para se comunicar com o público. Interpretar é colocar a sua própria identidade na música. Depois, para ilustrar, procurem, por exemplo, aí a música Como Nossos Pais, interpretada pelo Belchior, o compositor da canção, e pela Elis Regina. Vocês vão entender o que é identidade na música. Bom, pessoal, e esses são os critérios de avaliação da linguagem música para o Arte em Cena 2025. E, para finalizar, eu queria dizer para vocês que a música é uma jornada de descoberta, de expressão, de conexão. Assim como o Ariano Suassuna tecia as histórias do sertão com a erudição do teatro clássico, a gente convida vocês a explorarem, a experimentarem, a darem o melhor de vocês mesmos nas produções musicais que vocês estão fazendo para o Arte em Cena 2025. A gente espera ver muitas músicas incríveis, cheias de vida, de arte, de raízes do nosso Nordeste. Que a inspiração de Ariano Suassuna ilumine cada um de vocês. Um grande abraço e a gente se encontra pelas ações do Arte em Cena. Muito obrigado e até lá. Valeu!